Prezados amigos da Rádio Safety for Me, que bom estar aqui de volta com vocês para mais um episódio muito especial. E hoje estamos em outubro e estamos falando do Outubro Rosa, né? E vamos receber um convidado muito especial, o Dr. João Ricardo Auler Paloski, que é gestor, ele é mastologista e ele é o gestor do Departamento de Mastologia do Hospital Amaral Carvalho. Além disso, ele é membro da Comissão de Oncoplastia e Reconstrução Mamária da Sociedade Brasileira de Mastologia. E a gente teve uma ideia de bater um papo um pouquinho diferente, porque no Outubro Rosa, todo mundo fala de prevenção, o que é ótimo, tem que falar de prevenção, mas hoje eu acho que todo mundo sabe que tem que fazer prevenção, né? Quem não faz a prevenção realmente é porque não quer. E a gente pensou em ter uma abordagem aqui um pouquinho diferente, porque o Dr. João ele trata muitos pacientes lá no Hospital Amaral Carvalho e são muitas as dúvidas que as pacientes têm logo depois do diagnóstico e durante o tratamento. Então, a gente queria aproveitar esse tempo maravilhoso aqui com o Dr. João para a gente poder esclarecer um pouco disso. Doutor João, muito obrigado pela sua presença aqui e a participação conosco. Eu que agradeço, Salvador. Acho que é uma oportunidade muito boa, né? Ímpar, de a gente falar exatamente o que você falou. Fugir um pouquinho do óbvio para poder trazer, às vezes, informações que pouca gente fala e que às vezes pode fazer tanta diferença na vida das mulheres aí, dos nossos pacientes. Exatamente. Doutor João, vamos começar pelo começo, né? Então, assim, estou com câncer de mama. E agora? Aquele momento assim, caiu a ficha, né? Recebeu o diagnóstico. E agora, doutor João, para onde é que a gente corre? Esse é um momento muito especial, né? Na verdade, na vida da mulher, o receber o diagnóstico de um câncer, né? E o diagnóstico do câncer de mama, ele tem uma conotação maior porque envolve a identificação feminina. A mama envolve a identificação da mulher, né? Então, se perguntar para uma mulher que câncer ela não quer ter, o primeiro é o de mama, né? Então, envolve uma doença e uma estigmatização, na verdade, também em relação à sua feminilidade, né? Esse é o primeiro ponto. Só que a gente trabalha muito isso com os pacientes, de que assim, ter um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, a gente vai obviamente focar aqui na mama, mas serve para todos. O câncer, ele não é uma doença diferente das outras, né, Salvador? O câncer é uma doença igual às outras. Ele não é Sim, pior, ele não é melhor. O que faz dele melhor ou pior é a fase do diagnóstico que se encontra aquela paciente naquele momento. Então, um câncer de mama pode ser de extrema tranquilidade no sentido do seu diagnóstico, como de extrema preocupação. As pessoas entendem câncer como uma doença, todos, uma doença grave, que eu vou perder minha mama, vou perder minha vida acabou, e não é nada disso, né? E é justamente para que isso não aconteça, um diagnóstico muito tardio, que a prevenção que nós não vamos falar é importante. Então, uma perfeito. vez tendo sido feita a prevenção, o diagnóstico ele vai ser, na imensa maioria das vezes, precoce. E o tratamento passa a ser muito simples. E eu costumo dizer para a paciente que num diagnóstico inicial, na verdade, não é para se ficar triste, ou preocupada, ou achar que o mundo acabou. Pelo contrário, é para fazer uma festa e agradecer. Porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença do mundo. Onde a gente sabe isso na nossa vida, a gente aprende com os tombos, com as dificuldades. E muitas vezes o câncer Verdade. serve para a gente melhorar e não para a gente se afundar. Então, às vezes, nós não precisávamos ter um câncer de mama para melhorar. Mas o que a gente vê para quem faz diagnóstico precoce é que, na verdade, as pacientes vivem melhor depois de um câncer do que antes. Óbvio que no momento do diagnóstico, isso tudo não está claro para ela não consegue Claro, entender. Mas é claro, importante que nós que trabalhamos com isso passemos para elas essa visão de que o câncer não é o fim do mundo. Então, claro. não vai mudar nada na vida dessa mulher, né? Ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar fazendo o seu esporte, ela vai continuar se alimentando, ela vai continuar se movimentando, ela vai continuar se divertindo, ela vai continuar tomando a sua cervejinha do final de semana, ela vai continuar fazendo tudo. Por quê? Perfeito. Porque ela se cuidou, ela fez um diagnóstico precoce e o tratamento ele é muito simples e a chance de cura extremamente alta. Para Hum, aquelas pacientes onde o diagnóstico já é mais tardio, nós não estamos desistindo dela, obviamente. Nós vamos ter que fazer um tratamento, de repente, um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais forte, mas no sentido de a gente se equilibrar, se equiparar com o que a gente vai enfrentar. E trazer também maravilhosas perspectivas de vida. de Então, o que a vida, gente pede né? para o paciente é não carregar nas costas o nome câncer.
e, na Perfeito. verdade, se sentir mal com aquele diagnóstico. É uma doença como qualquer outra, e o que faz dela melhor ou pior é a fase do diagnóstico. Então, não muda nada na vida da paciente. Muitas vezes é um momento de mudança para melhor, uma Para mudança de melhor. rever conceitos, valores e atitudes durante a vida. Esse estigma que tu está trazendo, João, é uma coisa que acho que veio da década de 70, da década de 80, que o cara recebia um carimbo de que ele estava com câncer. Ó, acabou a vida do cara, né? E a gente Exato. hoje, felizmente, está vivendo numa época que existem muitas opções de tratamento, né? Não só o tratamento cirúrgico, acho que até, se tu puder comentar depois as formas de tratamento, porque hoje o próprio tratamento cirúrgico é menos invasivo, né? Porque antes se fazia, eu me lembro, quando eu fiz residência em cirurgia geral, tinha aquelas cirurgias mutilantes, né? Que se tirava até Halsted. o Halster, tirava até o músculo peitoral, era É, uma loucura aquilo. Hoje a gente é mais econômico, e fora isso, né, uma série de medicamentos, né, que são de ver se é hormônio positivo, se não é, se utilizam um biológico de um jeito ou um quimioterápico. Eu queria que tu desse, João, para nós, por gentileza, uma visão geral, assim, para as pessoas entenderem todo esse leque de possibilidades. E é claro, cada um vai ter o tratamento de acordo com o seu caso. Ninguém está querendo aqui definir um ou outro, mas só para as pessoas lógico. entenderem toda a gama de tratamento possível. Salvador, a mudança ela é imensa no tratamento de todos os cânceres, né? Hoje a evolução dos tratamentos oncológicos ele é, vamos dizer assim, quase que mensal. Sempre tem coisa nova surgindo. Eu acho que o que mudou de maneira bastante importante do que a gente vivia não há muito tempo para o que é hoje é personalização do tratamento. No passado a gente entendia um câncer ruim como se ele fosse grande e um câncer bom porque ele é pequeno. Então, se ele é pequeno, ele é bom, tudo bem. Se ele é grande, é porque. E isso, na verdade, faz parte, também tem a sua importância, o tamanho, mas hoje a gente, na verdade, tem subtipos moleculares, tipos diferentes de cânceres. E aí, então, hoje a gente oferece um tratamento padronizado para cada uma dessas situações, né? Então, eu tenho, na verdade, eu vou falar alguns nomes aqui, não se preocupem com nomes, mas para que vocês entendam, né, as variantes. Então, tem o triplo negativo, HER, luminal A, luminal B, híbrido, enfim. E para nós isso faz muita diferença. Hoje a gente não trata mais um câncer de mama. A gente trata um câncer de mama do tipo luminal tal, né? E os tratamentos eles são diferentes entre si. E isso propiciou com que a gente pudesse oferecer personalizadamente aquilo que o paciente realmente precisa. Então ele tem tanta idade, ele tem o tipo luminal B, ele tem um tumor de 3,5 centímetros, ele tem então, o que acontece? A gente consegue fazer um tratamento específico para aquela situação. E isso faz com que a gente tenha uma probabilidade de cura muito maior do que nós tínhamos há não muito tempo atrás. Né? Então, hoje nós conseguimos personalizar. Hoje tem algumas testagens que a gente pode fazer. Então, hoje ele é muito próprio, cada tipo de tumor e cada uma das situações. Isso nos facilita muito e facilita a vida do paciente também. Eu tô achando Né? essa informação que tu está trazendo assim muito importante, João, porque tu está trabalhando dentro de um hospital que é referência para câncer, né, para tratamento desse tipo de doença, e daqui a pouco Sim, tu tens no mesmo quarto ou na mesma enfermaria três ou quatro ou cinco pacientes que estão tratando câncer de mama, mas que são absolutamente diferentes, com completamente tratamentos diferentes. absolutamente diferentes. Hoje a gente Exatamente. tem tecnologia para chegar nesse nível de detalhamento genético que tu está dizendo aí, de tentar identificar tipos, enfim, subtipos para poder indicar o tratamento. É isso mesmo? Eu estou entendendo da forma correta? Não é ainda uma testagem genética, a gente tem também isso, mas para personalização a gente usa mais a imunistoquímica, né? É uma análise do próprio tumor, tá? Isso permite com que a gente faça esse tratamento personalizado, Salvador. Então, assim, fica muito mais fácil, né? E você vai investir naquele que precisa investir e investir menos naquele que você precisa investir menos. E hoje você citou isso, a gente vive um downstaging, um descalonamento, uma diminuição dos tratamentos. E o cirúrgico, agora entrando um pouquinho na área cirúrgica, eu estou falando aqui um pouquinho de medicamentos, né, da área medicamentosa. As cirurgias, é isso mesmo. Halsted era uma cirurgia no passado, eu não peguei, mas né, lá atrás, qualquer tipo de tumor, um tumor de meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, se retirava a mama toda, os músculos peitorais maior e menor e todos os linfonodos. Que loucura, né? Né? Imagina Era uma isso, João. cirurgia brutal. Mutilante, né? Uma coisa Não, enorme. absolutamente. Hoje a mastectomia é reservada para casos específicos, onde a gente não consegue tratar sem a mastectomia
Mas, obviamente, no nosso dia a dia, isso se reduziu muito. Mesmo nas casos de mastectomia, não se retira os músculos, né? Os Uhum, linfonodos só se retira aqueles onde é necessário que sejam retirados. Então, a uhum, cirurgia hoje, como eu disse, ela é muito personalizada, ela é muito aquilo que é necessário para aquela paciente. uhum. Então, hoje nós temos, agora entrando também um pouquinho na cirurgia, primeiro vamos falar da paciente que fez a mastectomia, a gente já falou sobre mastectomia. O que é a mastectomia? A retirada da mama. Uhum, Hoje ela está muito menos numerosa no nosso dia a dia, mas ainda uhum, assim não são poucos os casos que precisam de uma mastectomia, né? perfeito. E é possível, né, de maneira às vezes imediata e às vezes tardia, reconstruir essas mamas, né? Então, obviamente, caso a caso também, de maneira personalizada. Tem pacientes onde a gente consegue reconstruir no mesmo ato operatório. Tem paciente onde isso não é possível. A gente vai tirar a mama, vai ficar um período sem mama, depois nós vamos também reconstruir, né? Dependendo das condições do paciente. Então, hoje é possível reconstruir. Nós oferecemos isso dentro do Hospital Amaral Carvalho, dentro do nosso departamento. A gente tem, inclusive, um curso da Sociedade Brasileira de Mastologia sendo feito conosco lá. Já faz 6 anos que a gente faz isso. A gente Ó, forma profissionais mastologistas no Brasil inteiro que atuam nessa área de reconstrução e sensacional, hein? oncoplastia. Muito bom. É. Então, assim, hoje a mulher não tem que ter medo mais, vou ter que tirar minha mama e vou ficar sem mama. Não, não vai ficar sem mama. Uhum, Né? Pode ficar um período sem mama, se for possível operar e reconstruir imediatamente. Mas é possível reconstruir essa mama. E para aquelas pacientes onde a mama não vai ser necessária a retirada completa, é possível nós fazermos cirurgias conservadoras da mama e, às vezes, dependendo das condições, do tamanho, do tipo de mama da paciente, inclusive reduzir essas mamas bilateralmente, o que a gente chama de oncoplastia. Então, você trata oncologicamente esse câncer e, ao mesmo tempo, você consegue dar qualidade estética nessa cirurgia. Então, a paciente chega, às vezes, com mamas volumosas, caídas, com dor na coluna, com aquela marca do sutiã aqui em cima que está, né? E ela tem um câncer de mama e você, então, consegue tratar esse câncer e reduzir de maneira importante essas mamas, de modo que ela sai do tratamento oncológico com as mamas menores, mais bonitinhas, mais bem posicionadas e, melhor do que tudo, com o câncer tratado. câncer tratado e uma cirurgia plástica de lambuja ainda. Ao mesmo tempo, Que exatamente. loucura, né? Ao Tu vê mesmo tempo. só. Então Imagina, veja onde a gente está chegando, né? imagina se a gente contasse isso pro tal do Dr. Hauser lá atrás, ele ia achar que era uma loucura, né? A gente E fazer esse cirurgias pessoal é louco, conservadoras né? e fazendo uma plástica ainda. Esses doutores tão malucos, né? Exatamente. Então hoje nossa realidade é essa, né? Então para Uhum, pacientes que precisam de um ajuste das mamas, por volume, por alguma, a gente consegue tratar o câncer e deixar as mamas lá bonitinhas. Para aquelas que perfeito. perderam a mama, nós conseguimos reconstruir imediato ou tardiamente. Ou seja, não há por que a mulher temer o diagnóstico, não há por que a mulher ficar com medo, não querer tratar, porque muita gente ainda hoje, né, Salvador, você sabe, a gente é o que você falou, ninguém mais tem dúvida que tem que fazer prevenção. Se Uhum, alguém numa consulta chegar, não sabia que tinha que fazer mamografia, não sabia que tinha que palpar a mama, não sabia, então está vivendo num outro planeta, porque não é possível que uhum. não sabia. Quem não está fazendo é porque não quer fazer. E é uma escolha, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não dá para falar que eu não sabia, É verdade. É né? São verdade. coisas diferentes. Não saber uma coisa, não querer fazer outra. É isso Mas mesmo. infelizmente ainda tem muita gente que não faz, né? Uhum. É uma minoria da população brasileira que faz prevenção de câncer de mama. Trabalhos dizem aí que mais ou menos de 15 a 20% apenas da população brasileira faz algum tipo de prevenção de câncer de mama. Isso é muito pouco, porque o câncer de mama é, dentre as doenças malignas, dentre os cânceres da mulher, o mais incidente, É. né? Primeiro lugar disparado, Tirando né? pele, né? É. Não melanoma. Então, é muita gente. Então, se a Uhum. mulher não estiver pronta para esse diagnóstico, não tiver, eu costumo dizer, Salvador, que fazer prevenção é se valorizar, Uhum. né? Com A gente fala certeza. tanto hoje em empoderamento feminino, que empoderamento pode ser maior do que você ter o seu direito a você fazer suas coisas, fazer Autocuidado, teu né, exame, João? mais do Autocuidado. que isso, mais do que É. tudo, É isso né? mesmo. Ninguém vai cuidar da nossa saúde se não for a gente mesmo, É. ninguém. Então, acho que a mulher Bom, entender essa necessidade é muito importante. já dissesse que cirurgia já não é mais um fantasma. Nós já hoje temos opções, inclusive, para reconstruir no momento, ou então a gente Sim, poder fazer uma reconstrução mamária num segundo momento, quando é o caso. E aí nós temos hoje várias técnicas para isso. Tu és dessa cama, essa comissão, né, de oncoplastia, né, que na verdade é essa parte da mastologia que cuida dessa reconstrução. Mas tem um exato. outro fantasma, João, que incomoda muito as pacientes, que é assim a tal da quimioterapia e da radioterapia. Porque eu acho que isso está mais vinculado àquele diagnóstico de câncer lá de trás, né? Bah, vai É, para químio,
né? E se foi para químio é ruim, ou se foi para rádio. Então, conta um pouquinho para nós, João, assim, duas coisas. Primeiro, o que que é químio e radioterapia, né? E quando que a Sim. gente aplica isso no caso de câncer de mama? É para todo mundo? É para um tipo específico? Quando é que vocês decidem, como mastologistas, esse é o melhor caminho, fazer químio, rádio, ou, enfim, fazer os dois juntos? A gente tem que entender que o tratamento do câncer de mama, assim como tantas outras coisas, a gente não é só com cirurgia na maioria das vezes. Às vezes existe a possibilidade de só fazer cirurgia, mas não é o mais comum. A gente precisa, na verdade, cercar a doença de várias formas, né? E essas modalidades, a cirúrgica, a quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia, são armas que a gente usa, cada qual com a sua função dentro do tratamento, para poder a gente cercar da melhor forma possível e reduzir o máximo possível o risco dessa doença voltar, seja na mama operada, que nós chamamos de uma recidiva, seja à distância, que nós chamamos uma metástase, né? Todo câncer de mama pode voltar na mama, recidiva, ou à distância, metástase. Óbvio que quanto mais avançado o diagnóstico do câncer é feito, inicialmente, maior probabilidade de essa paciente no futuro vir a apresentar um processo metastático ou uma recidiva local. Quanto mais cedo esse diagnóstico é feito, o raciocínio inverso se faz. Então, menos Perfeito. chance de metástase, menos chance de recidiva local. Agora, eu costumo dizer que todos esses tratamentos, eles podem não ser os mais gostosos do mundo, aliás, nem todo remédio tem sabor de laranja, né? Uhum. Ou de morango, mas eles são extremamente amigos da gente, né? Então, quem for fazer a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, tem que entender, eu costumo dizer que é que nem comer uma pizza quem está querendo emagrecer. Hoje eu vou comer uma pizza, coma aquela pizza com gosto, aproveite o gosto daquela pizza. Não dá para engolir, mas já está comendo, comendo um pedaço de veneno, né? Nossa, estou comendo uma pizza hoje, meu Deus, vai passar mal. E o remédio é a mesma coisa. Então, a medicação tem que ser encarada como uma grande amiga nossa, dos médicos e mais amiga ainda dos pacientes. E as modalidades, elas na verdade, elas vão atuar dentro disso que você falou, da necessidade que a gente vê em relação a cada uma das situações. A Uhum. quimioterapia é uma medicação que é injetada no sangue, né? Que age no corpo inteiro e tem por finalidade duas, basicamente. Uma delas, quando a gente indica a quimioterapia antes de operar, é reduzir o tumor para que a gente possa fazer uma cirurgia menor, menos mutilante, vamos dizer assim. Né? E hoje Perfeito. essas quimioterapias elas estão muito relacionadas a essa personalização que eu falei para você, e nós temos grandes respostas de 70%, 80% das pacientes fazendo quimioterapia, a doença desaparecer muitas vezes, antes de operar. Isso O não quer dizer que não tumor, vai o tumor operar. encolhe, ele simplesmente ele vai Chega a murchando. desaparecer. Que Chega a legal, hein? desaparecer, Olha só. tá? Isso não quer dizer que não vai operar, mas a cirurgia vai ser muito menor do que aquela que seria se a Claro, gente tivesse feito uma cirurgia inicialmente, né? claro. Então, a quimioterapia, uma das finalidades é redução de tumor, e a gente consegue também avaliar em vivo qual que é a resposta daquela quimioterapia, a doença àquela quimioterapia, isso também é muito bom. E Uhum. nos pós-operatórios, a gente chama de adjuvante, para completar o tratamento que já foi feito. Então, eu faço a Uhum. cirurgia e, para diminuir o risco de uma doença à distância, uma doença metastática, a quimioterapia pode destruir célulazinhas do tumor que estejam circulantes no corpo. Então, para isso que ela serve, basicamente. A Perfeito. radioterapia ela é feita apenas no lugar da mama, né? Então, quem já Uhum. fez sabe, existe uma marca que é feita com os pontinhos, né, de caneta lá, Uhum. e você irradia apenas uma região que deve ser irradiada. E qual que é o objetivo daquela radiação? É naquela área que foi marcada, nós reduzirmos o risco de a doença voltar naquela área. Que nós Uhum. sabemos antecipadamente que aquelas áreas marcadas são áreas de risco para que a doença possa voltar. Então, com a radioterapia realizada, o risco vai baixar. Uhum. Então, a radioterapia basicamente é isso em relação ao tratamento do câncer de mama, localmente falando. A Uhum. hormonioterapia é um comprimidinho que os pacientes tomam. Então, alguns tumores gostam de hormônio para se desenvolver. Tá? Então, não é que ele apareceu por causa do hormônio, outra dúvida que se pergunta, então ele veio do hormônio? Não, ele não veio do Claro. hormônio. É um tumor que veio na mama, mas que ele gosta de hormônio para se desenvolver. E aí, esse medicamento ele serve para cortar a ação do hormônio do nosso corpo nas células que ainda possam ter restado na mama ou à distância. Perfeito. Isso faz com que essas células não se manifestem no futuro, reduz o risco de uma metástase ou de uma recidiva local. E aí tem outros tratamentos, né? Anticorpo monoclonal, né? Tem várias coisas que a Uhum. gente utiliza que são mais específicos, não tão comuns, mas que, como eu já te falei, eles vão, na verdade, cercando
personalizadamente cada uma dessas pacientes, dessas necessidades. Eu acho que o que a mulher tem que entender nesse momento, quando se identifica o seu caso e define-se um tratamento, é que aquilo que está sendo a opção de tratamento é o melhor para ela naquele momento. É o melhor para ela para a idade que ela tem, o melhor para ela para o tipo de tumor que ela possui, é o melhor para aquele tamanho de lesão, é o melhor para o conjunto de informações que a gente tem. E isso vai servir para que os riscos futuros sejam os menores possíveis em relação ao problema. Então, como eu disse, esses tratamentos eles são um grande auxiliar na nossa vida, são grandes amigos e devem ser encarados dessa forma, não como uma coisa ruim, não como um tratamento pesado. Lógico, cada paciente pode sentir isso de uma forma, né? Alguns na quimioterapia sentem efeitos maiores, outros menores. Existem medicamentos específicos para reduzir esses efeitos colaterais todos, né? Náusea, tal. A queda de cabelo, que é tão, né, sentida pelas mulheres, Temida. muitas vezes acaba caindo mesmo, né? Mas Uhum, eu acho que esse tem que ser encarado como um dos problemas menores, porque claro, a vida de volta, a saúde de volta vale muito mais do que todos os fios de cabelo que a gente tem com certeza. na cabeça, né? A gente nem tem tantos, né? O meu aqui, por exemplo. E também uma mama se ela tiver que ser retirada, né? Se uma vida não está valendo os cabelos que nós temos na cabeça, ou a mama que foi retirada, essa vida não está valendo muita coisa, a gente tem que repensar os nossos valores. É verdade. João, estamos encaminhando para o nosso final aqui e eu queria que te pedir, com toda essa tua experiência que tu tem aí, anos na labuta aí lidando com esse tipo de patologia, né? E quem vai estar nos ouvindo, esse público que vai estar ouvindo essa nossa conversa, esse nosso podcast aqui, são basicamente as pacientes que vão estar lá em tratamento, né? Então, o que que o doutor João Ricardo diz para essas pacientes? Assim, você está conversando, de novo, não é com quem, não é prevenção, não é quem está fora do hospital. Sim. Não, o doutor João Ricardo vai mandar um recado para aquela paciente que está lá internada em tratamento de câncer de mama. Qual é o recado do doutor João Ricardo? Simples, direto. Acreditem na cura. É isto. Nós estamos no hospital de referência, assim como tantos outros hospitais fazem a mesma coisa. Nós temos as melhores armas, nós temos os melhores tratamentos. Nós estamos numa fase da medicina onde a pesquisa em câncer, de todas as áreas, especialmente em câncer de mama, por ser tão frequente, é tão pesquisado, né? Nós estamos num momento onde a gente tem uma possibilidade de cura extremamente alta, né? A gente só não vai conseguir curar realmente casos que nos procurem numa situação muito avançada, né? Eu costumo dizer que tem pacientes que não vêm para um tratamento, vêm para um milagre. E aí na medicina, milagre não é uma coisa muito comum, né? Não nos cobrem milagres, milagres é difícil. Mas os tratamentos estão aí, disponíveis, estão na nossa mão, tão fáceis. Então, às vezes a paciente fala, doutor, mas o senhor fala com tanta tranquilidade sobre isso, porque é tranquilo, é porque é, né? Então, tantos casos chegam na nossa frente e falam assim, puxa, que delícia, vamos fazer uma festa, me convida para a festa que eu vou junto lá, porque tem que agradecer esse É diagnóstico. verdade. Né? Um tumor dessa forma, desse tamanho, não tem motivo de preocupação nenhuma. Que Não é um legal, problema, é a solução, a solução já foi dada no diagnóstico, que né? legal. Eu costumo dizer, Salvador, que fazer prevenção é como fazer um seguro de um bem. Prevenção é um seguro, não deixa de ser, né? Sim, sim. E para encerrar aqui, vou dizer, então, o que a gente pode entender? Quando, vamos dizer assim, uma situação hipotética, eu tenho meu carro lá, eu moro num lugar que não tem garagem, meu carro fica lá fora. E aí eu moro numa região perigosa, e qualquer barulhinho à noite que eu ouço, eu vou lá na janela e eu dou uma olhadinha e tá tudo bem. E aí eu acordo 20 vezes durante a noite e acabo nem dormindo. Um belo dia eu resolvo fazer um seguro desse bem. Falo, olha, eu não quero mais acordar à noite, eu vou fazer seguro e chega. E aí eu faço o seguro desse bem. A partir do momento que eu fiz esse seguro, Salvador, se eu ouvir algum barulhinho lá fora, não é para eu me levantar. Eu vou continuar dormindo. E se alguém levar o Claro. carro, leve e faça bom proveito. Inclusive, enche o tanque para levar para ir mais longe. Né? Enfim, é a mesma coisa. Então, a É paciente isso que mesmo. está fazendo a sua prevenção, ela tem total tranquilidade. Por quê? Porque, assim como no carro, se levarem o carro, eu vou ter um certo transtornozinho, né? Vou ter que entrar em contato com a seguradora, arrumar lá, ver lá, em um mesinho vem o meu dinheiro, eu compro de novo o carro. Vai ter Uhum.
um auezinho ali. Mas está tudo certo, vai ser fácil. Na paciente que está fazendo prevenção é a mesma coisa. É isso Nossa, eu aí. estou fazendo todo ano, de um ano para o outro eu diagnostiquei um câncer. Vai ter um auezinho? Vai. Vai ter que fazer uma pequena cirurgia, vai ter que fazer um tratamento. Muitas vezes a quimioterapia nem vai ser necessária, porque é um tumor tão pequeno que já não precisa de químio, né? Que Então o tratamento vai legal. ser mais simples, muito mais fácil. Então, assim, vai dar um auezinho, mas a minha saúde eu vou recuperar. Para aquela que não está fazendo prevenção, ela vai continuar acordando toda noite, olhando lá para fora e vendo que não. E para aquela que não estiver acordando, na verdade, pode passar o tempo e levarem o carro, ela nem se dá conta e depois não tem o seguro, não tem nada, não tem do que reclamar. É Então, verdade. para encerrar, eu acho o seguinte: a gente tem que se valorizar, as mulheres têm que se valorizar. O empoderamento está aí, em vocês Uhum. fazerem o que vocês precisam fazer por vocês, né? E às vezes também ouço, Salvador, mas eu tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meu filho, não dá tempo. Se a gente tem alguém para cuidar, nós somos mais ainda responsáveis É de estarem verdade. com a É nossa saúde. verdade. Não é por nós apenas mais, não, é por eles também. É Então, essa verdade. desculpa não cola, pelo contrário, é ao contrário. Que Então, eu acho o legal. seguinte: a gente não tem que ter medo de nada, a mulher não tem que ter medo, ela tem que fazer a sua prevenção. E para quem está nessa situação agora, é para estar tranquila, sabendo que está sendo extremamente bem cuidada, no momento da medicina onde a gente pode oferecer tudo de melhor, num tratamento personalizado, extremamente próprio para cada uma delas, e acreditar que o câncer tem cura e tem muita cura, né? Muito É bom. isso. A gente trata, nós não tratamos uma doença, Salvador, a gente trata um paciente. Nós tratamos Perfeito. uma mulher, né? Alguém. E esse alguém tem que estar com a gente. Nessa luta, eu não luto. Eu não vou lá lutar, eu oriento, mas quem vai lutar é ela. Então Que eu a legal. preparo e ela vai lá e luta. Então, se ela estiver bem, confiante, acreditando, a gente vai longe. Se ela não estiver acreditando, não estiver querendo, não estiver aceitando, aí realmente fica difícil. Então é acreditar, levantar a poeira e dar a volta por cima e saber que quando isso passar, a gente vai sair melhor do que a gente entrou. É isso. Que alegria. Doutor João Ricardo, vou lhe dizer assim, que coisa boa ver esse teu otimismo, essas tuas palavras inspiradoras, realmente. Eu acho que é isso que as pessoas que estão enfrentando este problema na sua vida precisam ouvir. Então, fechamos assim com chave de ouro esse nosso bate-papo, que eu quero te agradecer demais pela oportunidade de conversar contigo aí e deixar essas dicas valiosas para as nossas pacientes aí. Muito obrigado. Espero que essas palavrinhas aí, poucas palavras, possam ajudar, né? Muitas vezes é alguém que está sendo deitadinha lá, sabe, achando que não está indo para lugar nenhum, está indo sim. Está indo para melhorar de vida e estimulem as filhas, né? Os parentes a todos fazerem prevenção, que é o caminho que a gente tem para deixar as coisas ainda mais fáceis. E obrigado mais uma vez a oportunidade, Salvador. Não tenho nenhuma dúvida que vai fazer a diferença aí para muita gente, viu? Gente, estamos chegando aqui, encaminhando o final de mais um episódio do nosso podcast da Rádio Safety for Me. E tive o prazer de de conversar com essa figura aqui, o Dr. João Ricardo Auler Paloski, que é gestor do Departamento de Mastologia do Hospital Amaral Carvalho e também é membro da Comissão de Oncoplastia e Reconstrução Mamária da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutor João, um grande abraço, muito obrigado, e a todos vocês que estão nos ouvindo aí, até a próxima, e se Deus quiser. Abraço a todos.